Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunimos-nos novamente em Seu nome, Pai, para vos agradecermos pela vida, agradecemos ao Mestre Jesus e por isso estamos juntos, felizes, para o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso aprendizado do dia. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Muito boa noite a todos, boa noite. Estamos nos reunindo, vocês chegando. Então, mais uma vez, estamos agora para encerrar a semana. Mais uma semana, a penúltima semana, deste mês, hoje dia 24, próxima semana, já estaremos em dezembro. Pois é, que iniciaremos o mês de dezembro, como se diz, o mês das festas. Mas, festas ou não festas, a vida continua e espero, eu e Célia, que também está aqui, que seja tudo bem com vocês, saúde, família, tudo em paz, caminhando, preparando, sim, claro, também para o fim do ano, que é uma época de confraternização, embora muitos, por questões particulares, as perdas de entes queridos, não gostem, mas enfim, é o mês em que nós vamos celebrar a vinda de nosso querido Mestre Jesus entre nós. E não há um motivo maior de alegria para nós do que vivenciarmos esse momento e ficarmos felizes, claro, por estarmos fazendo parte dele. Então, queridos amigos, agradecendo a todos vocês, nós vamos ter hoje aqui no Evangelho, encerrando então o capítulo 7. Vamos encerrar o capítulo 7 hoje. Segunda-feira estaremos iniciando um novo capítulo. E hoje vamos falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. A missão de todos nós. Todos nós temos a inteligência, claro, por isso estamos aqui. Todos em qualquer parte desse mundo, claro, é um homem inteligente, com capacidade de aprendizado e, claro, aí a aplicação do aprendizado, bem sabemos, depende de cada um de nós. Mas aqui estamos. E Joana de Ângeles, a nossa prezada Joana de Ângeles, vem para nós falar sobre prazer e fuga da dor. Prazer e fuga da dor. Foi falado na semana, agora quarta-feira, anteontem, sobre o prazer, também foi falado sobre o prazer. Mas hoje nós vamos falar sobre ele e a fuga da dor, que é aquilo que já, logo depois do Evangelho, Joana de Ângeles vem então falar para nós. E vamos cumprimentando então, já por aqui, chegando, hoje iniciamos um pouquinho mais cedo, tá vendo? Só acontece, pois é. Então temos aqui nosso boa noite da Ivane para a Ivana também, boa noite da Denise Holland para nós e o nosso para ela e boa noite para todos vocês. Vocês que se não nos ouvem, nos veem agora, vão dar uma espiadinha depois, uma espiadinha mais tarde. Claro, deixar aí o like, que é sempre muito bem-vindo, bacana. Mas amigos, vamos ver o que o Evangelho nos fala e vai falar sobre nós. E o tema de hoje, o assunto é missão do homem inteligente na Terra. É uma mensagem do Ferdinando, que é um espírito protetor, uma mensagem de Bordeaux em 1862, 161 anos atrás, essa mensagem foi colocada. Vamos ver então? Vamos lá. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo.
e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Mas, infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhes faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Evangelho de hoje, missão do homem inteligente na terra. Pois é, caros irmãos, esse texto então vem encerrar o capítulo e fala sobre todos nós de uma maneira absolutamente abrangente, sobre tudo aquilo que nos cerca, sobre tudo aquilo que nós vemos, sobre tudo aquilo que ouvimos e absolutamente sobre tudo aquilo que falamos, da maneira como falamos. Por quê? Porque se trata da questão da inteligência humana. Essa bênção, né, que digamos assim, foi aquinhoada, ou foram aquinhoados nossos ancestrais há milhares de anos atrás, essa capacidade de pensar. E junto com essa capacidade de pensar, veio a capacidade também de guardar aquilo que se ouviu, que se viu, guardar a toda e qualquer experiência vivenciada. Isso naquilo que ganhamos na sua plenitude, que é a memória. Então a memória é vida, é parte integrante de cada um de nós. E é uma memória viva, uma memória rica de todos os fatos que nos cercaram. É óbvio que muitos dos fatos, grande parte, perde-se no decorrer do tempo. Mas perde-se em decorrência, muitas vezes, porque foram momentos mais tranquilos e foram momentos de nem tanta significação para o nosso dia a dia. Mas não se perde, simplesmente não se é lembrado de uma forma muito regular ou de uma forma muito fácil, tranquila. Mas quando precisamos de determinadas memórias, elas são sim buscadas. Talvez com um pouquinho, de luta, mas são buscadas. Que dirá então da nossa memória espiritual, que é aquele grande acervo de toda a nossa existência. De toda a nossa existência, principalmente, especificamente, desde que essa inteligência nos foi dada.
E essa inteligência não nos foi dada de uma forma gratuita. Essa inteligência toda da qual nós nos orgulhamos, ela nos foi dada com um objetivo muito específico, muito claro. Crescimento. Crescimento pelo aprendizado, crescimento pela aplicação daquilo que foi aprendido, daquilo que foi visto, daquilo que foi ouvido, né? Daquilo que é importante para nós. Mas aí vem o porém, nem sempre a espécie humana aplicou para o lado generoso, para o lado amoroso, para o lado do bem, como dizemos, aquilo que tudo conheceu, aquilo que tudo aprendeu. E muitas vezes o aprendizado serviu de uma forma muito triste, né, para a própria destruição de muitos de nossos irmãos. E muitas vezes motivados por uma questão absoluta, ou a grande maioria das vezes, né, por uma questão de vaidade, por uma questão de orgulho, por uma questão de soberba, por uma questão de presunção, por uma questão de achar-se melhor, por uma questão que, como muitas vezes é citado no próprio Evangelho, a questão do sangue. Tem o sangue nobre, e os ancestrais foram isso, foram aquilo, ou mesmo atualmente, sabe quem é meu pai, sabe quem foi ou é meu avô. São coisas muito aplicadas para justificar, muitas vezes, os próprios atos das pessoas, né? Atos muitas vezes irracionais, né? Que assim realizam. A inteligência nos foi dada, obviamente, para o grande trabalho de construção, de aplicação do que se sabe e evolução. E a evolução tem sido feita, mas a duras penas, a duros custos e muitas vezes com imensos sacrifícios pela malversação da sua utilização. E, claro que nosso Pai, nosso Criador, sabe muito bem disso, sabe de todas as nossas deficiências e nossas dificuldades. E nós estamos, sim, como já foi dito também no Evangelho, presos àquilo que nós chamamos do terra a terra, a nossa visão absolutamente terrena. E muitas vezes, como nós sabemos que nossa vida é curta, nós queremos aproveitar ao máximo, dentro do tempo que nós temos, aquela chamada vida útil, né? A partir do momento que a gente tem essa noção do nosso lugar no mundo, trabalhando pelo mundo, porque depois a velhice vem, isso daí não tem mistério, não tem segredo, é palpável para todos, e após a velhice vem o chamado descanso eterno. Mas, descanso eterno, para a matéria só, porque o espírito não descansa. Mesmo quando estamos dormindo, nosso espírito está em atividade, nós bem sabemos disso. O resumo de tudo isso que nós acabamos de ler no Evangelho de hoje é exatamente como que nós estamos aplicando o nosso conhecimento. O que nossa inteligência está trazendo de nós, para nós, de extremamente útil dentro daquilo que nosso Pai, nosso Criador, espera de cada um de nós. Nós estamos sendo indulgentes, nós estamos sendo pacientes, especificamente a entender a dificuldade que os outros têm e que nós também temos e que muitas vezes os outros não têm a devida paciência e o entendimento para conosco. Todos somos diferentes, percebemos disso. Então aprendemos aquilo que precisa ser aprendido, muitas vezes em velocidades diferentes, dado que cada um é cada um, com velocidades diferentes, em tempos diferentes, uns demoram mais, outros demoram menos. Essa é uma grande dificuldade, como por exemplo, todo professor tem numa sala de aula. Porque, digamos, há seus 30 alunos em sala de aula, quando eu dava aula séria também, quando a gente lecionava no Dom Pedro, chegava a ter 60 alunos. Então é um disparate muito grande entre pessoas diferentes com capacidades de aprendizado diferentes. Agora imagine nós sairmos da sala de aula e caminharmos para o mundo. Mas o fundamental em tudo isso, e que o Evangelho nos traz hoje, é como que nós estamos utilizando a nossa inteligência. Qual é a nossa missão? É promover o crescimento dentro de todo o possível, igualitário entre todos nós. Para que não ocorram esses desníveis absolutos de que existe, sempre existiu, ainda vai existir muito,
né? Esse desequilíbrio social, financeiro, né? Aquele absurda quantidade de ricos em detrimento de uma maioria absoluta daqueles que passam necessidade, vamos dizer assim. A aplicação dos princípios, né, que Jesus nos trouxe é para nos levar a um equilíbrio entre todos nós. O equilíbrio da maneira de nos comportarmos, da maneira de enxergarmos o próximo, da maneira como as riquezas são distribuídas. Mas nós sabemos que isso vai demandar ainda um pouco de tempo e é necessário que tenhamos uma paciência com relação a isso. Porque nós vimos, na quarta-feira, hoje nós vamos ver mais um pouquinho, que a questão do poder, realmente, ela é um entrave extraordinário à própria evolução das relações entre as pessoas. O poder tem isso que nós falamos, né? E tem um ditado que diz, eu não me lembro o autor, né? Que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, muitas vezes, e nós sabemos disso, aqueles que têm nas mãos o poder, né, não estão absolutamente preparados para exercê-lo com igualdade, dentro daquela linha de olhar a todos da mesma maneira. Então, as ocorrências vão se sucedendo, muitas vezes desníveis que nós conhecemos. Mas, acima de tudo, o que nosso Pai quer para nós é que nós, a cada momento disponível da nossa existência, estejamos mais atentos ao próximo, entendendo que cada um tem seu tempo, cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua inteligência, o seu intelecto, e que cada um é um. Então, se nós formos mais indulgentes para com todos, né, e os todos também para conosco, com certeza viveremos bem melhor. Mas a expectativa é que isso demore um pouquinho ainda para ocorrer. Mas nunca é tarde para começar, e é o trabalho de cada um de nós. Daí o texto do Evangelho hoje falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. Pois é, meus amigos, então vamos dando aqui o boa noite também para a Gene Campanha, para a Cacilda, Cassiano, também aqui para a Alzira Crepaldi, né? Todos vocês, então, nosso boa noite, bem-vindos. E Joana de Ângeles já vem e vai falar mais um pouquinho sobre aquilo, né? Que é o assunto desses dias, que é o poder. E ela vai falar para nós sobre o poder, aliás, o prazer e fuga da dor. O poder também foi relacionado ao prazer na quarta-feira, no texto que Joana nos falou. Aquele poder que dá aquele prazer de estar, né, por cima da carne seca, como aquela expressão que a gente bem conhece, e que acha que por estar no poder pode fazer tudo. E nós sabemos que não é assim. Muito pelo contrário, estar no poder traz a responsabilidade. Por quê? Porque foram colocados sobre aqueles que têm o poder uma responsabilidade e o anseio da maioria, para que possam trabalhar e melhorar aquilo que não está bom. Né? Para que possam melhorar. E nem sempre isso acontece. Porque muitas vezes acabam voltando seu olhar apenas para si e para aquele grupinho que a gente conhece muito bem. Mas, enfim, prazer e fuga da dor é o que Joana de Ângeles nos traz. Vamos ver. Mecanismos conscientes como inconscientes propelam o indivíduo a fugir do sofrimento, que se lhe afigura como processo de perturbação e equilíbrio. Vivências anteriores que decorrem de reencarnações mal-sucedidas transformam-se em receios, que são reminiscências do já passado ou predisposição automática para futuros acontecimentos. Esses sucessos encontram-se estabelecidos pela lei de causa e efeito, que é inexorável na sua programática. Afinal, é decorrente da conduta do próprio espírito, na sua condição de autor de todos os fenômenos que o alcançam, em razão da sua observância ou não
aos estatutos da vida. Joana aqui nos fala, então, que aquilo que está na nossa consciência, o nosso inconsciência, muitas vezes é aquela luta para a gente fugir ao sofrimento. Sofrimento causado por coisas que fazemos nessa encarnação ou sofrimentos decorrentes de encarnações anteriores, porque já fizemos muita coisa errada e a reparação precisa ser feita. E mais das vezes, reparação, no caso de dívidas espirituais, vem acompanhadas de dor, vem acompanhadas de sofrimento, que é exatamente aquilo que nós não queremos. Não queremos na consciência de nossa vida atual, mas que é uma dívida que precisa ser liquidada. Então daí, e nós já vimos e falamos muito sobre isso, né? Não tem como fugir. O sentimento de medo que alcança o ser humano é sempre descarregado através da fuga, evitando que aconteça o lance perturbador. Surge então o desafio entre fugir e enfrentar, dependendo da reação momentânea que se aposta do indivíduo. Relativamente aos danos que o sofrimento pode causar, surgem as manifestações de medo físico, moral e psíquico, afetando o comportamento. O de natureza física fere a organização do corpo, cujos efeitos poderão ser controlados pelas resistências emocionais. No entanto, o despreparo para a agressão corporal faculta que a dor se irradie pelo sistema nervoso central, tornando-se desagradável e desgastante. Então, com relação a esse sofrimento que é inerente a nós, dentro da nossa caminhada por essa vida, pelas que já tivemos, pelos que ainda teremos, essa questão do sofrimento, que é de natureza física, como ela diz, vai ferir o nosso próprio corpo, que é de natureza física. E estes, desde que tenhamos realmente uma boa condição, eles podem ser relativamente, como diz aqui, controlados pelas resistências emocionais. O nosso emocional é muito importante no controle do que acontece ao nosso próprio organismo. Processos, né, de autocura, processos de aceitação, de resignação, sem, claro, deixar de lutar. Mas muitas vezes estamos despreparados e aí ela vem mesmo, né? Sofrimento de natureza moral é mais profundo, porque desarticula a sensibilidade psicológica, apresentando a soma de prejuízos que causa no conceito em torno do ser, dos seus propósitos, da aura da sua dignidade, terminando por afetar-lhe o equilíbrio emocional. Então o sofrimento, como ela diz aqui, pode ser físico, e aí nós podemos lutar contra ele, claro, devemos, né? Mas pode ser também de natureza moral, e aí já é mais difícil. Por quê? Porque, como ela mesma disse, ele é mais profundo. Esse sofrimento moral acaba desarticulando a sensibilidade psicológica, o psicológico que coordena e que nos dá tranquilidade para seguir em frente, né? E por quê? Porque vai causar transtorno em torno de seus propósitos, sua dignidade, e muitas vezes vai afetar, obviamente, afeta mesmo o equilíbrio emocional, porque é um sofrimento de natureza moral. E Joana continua. E quando as resistências morais são abaladas, facilmente surgem os sofrimentos psíquicos, as fixações que produzem danos nos painéis da mente, empurrando para transtornos graves. Então, essas questões de relacionamento que envolvem a questão moral do relacionamento, elas são bem complicadas quando vêm com força. E, invariavelmente, realmente afetam a situação emocional, psíquica. É uma desarticulação muito grande. Esse medo de acontecimentos de tal porte impulsiona a raiva como recurso preventivo e leva a agredir antes de ser vitimado,
ou a reação que se transforma em quantidade de força que o ajuda a superar o receio que o acomete, seja em relação ao volume ou ao peso do opositor. Medo dos acontecimentos, esse medo que muitas vezes nos toma conta, ele acaba levando à raiva, né? E muitas vezes o medo ele ultrapassa e faz com que as nossas reações sejam aquelas reações mais fortes, mais violentas. E muitas vezes, atavicamente, digamos assim, como nós sabemos, remontando aquele nosso primitivismo que faz com que nós tentemos resolver esse medo à força. E muitas vezes, por essa situação, essa nossa capacidade de reação ela é extremamente aumentada, né? E muitas vezes pessoas, sim, que são de porte físico inferior, acabam sobrepujando as de maior porte físico. E é bem evidente, é bem claro isso, que quando relatado, quantos relatos, que muitas mulheres, mães, quando veem seus filhos em perigo, né, elas são tomadas por uma força, uma resistência que é muito difícil de controlar. E muitas vezes precisam de vários homens para controlar essas situações. Então a situação do medo, né, se nós já estivermos um tanto desequilibrados, pode levar a situações bem complicadas para todos nós, né? E isso todos nós sabemos do nosso dia a dia, de tantas coisas que nós observamos e que nos chega ao conhecimento. Na sua psicogênese estão presentes fatores que ficaram na infância ou na juventude, nos processos castradores da educação e da formação da personalidade, que levavam ao pranto ante a escuridão, as ameaças reais ou veladas, a presença da mãe castradora, do pai negligente ou violento, a insatisfação e a raiva. Por isso que em muitas situações, né, as pessoas têm, claro, reações que jamais esperávamos que tivessem. E às vezes elas mesmas jamais esperavam reagir da maneira como reagem. E quantas pessoas depois vêm se desculpar por reações instintivas. Falaram que não queria falar, que saiu no momento, isso é absolutamente comum. Mas, qual a razão de muitas vezes as pessoas se comportarem da maneira como se comportam? Por isso que a gente fala que verdadeiramente é muito difícil conhecer outra pessoa. Mesmo que estejamos vivendo com a pessoa, a próxima pessoa há anos, há décadas, né? Porque é muita coisa escondida dentro da nossa própria subconsciência. Não vamos dizer o inconsciente, mas no subconsciente. E aquilo que fica guardadinho lá e que não gostamos muitas vezes de lembrar. Situações difíceis que fazemos questão de esquecer, mas que eventualmente situações limites a que somos submetidos fazem com que elas voltem. E quando voltam com força, causando problemas, né? Como diz aqui Joana de Ângeles, né? Estão presentes fatores que ficaram na infância e na juventude, nos processos castradores da educação, da formação da personalidade, que levavam ao pranto ante a escuridão, as ameaças reais ou veladas, presença da mãe castradora, do pai negligente ou violento, a insatisfação e a raiva. Então, imaginem, né? Ter uma infância bem complicada, muito provavelmente essas complicações vão acompanhar o nosso, né, portador pelo resto da vida. E aí, como se diz, né, a necessidade sim de um auxílio psicológico para controlar estas situações. Joana continua: o controle do ego é a melhor maneira de afugentar o medo, evitando que se transforme em pânico. Face aos muitos mecanismos a que recorre para poupar-se ao medo, a tudo que produza sofrimento, o ser humano é impulsionado a evitar o amor, justificando que nunca é amado, sendo-lhe sempre exigido amar. Todos anseiam pelo amor. Entretanto, por imaturidade, não têm conhecimento do que é o mesmo, assim incorrendo no perigo de ter medo de amar. Acredita aquele que assim procede, que amando se vincula,
passa a depender e recebe em troca o abandono, a indiferença, que lhe constituem perigosas ameaças à segurança no castelo do ego, no qual se isola, perdendo as excelentes oportunidades para conseguir uma vida de plenificação. Esse amor condicional de troca egotista, eu somente amarei se ou quando, eu amo porque, tudo isso tem suas raízes fincadas na insegurança afetiva, infantil, perturbadora, que não foi completada pela presença da ternura nem da espontaneidade. O amor relaxa e conforta, sendo felicitador e proporcionando compensação em forma de prazer. É o sentimento mais complexo e mais simples que predomina no ser humano. Ainda tímido em relação às suas incontáveis possibilidades, desconhecedor dos seus maravilhosos recursos de relacionamento e bem-estar, de estimulação à vida e todos os seus mecanismos. O amor liberta quem o oferece, tanto quanto aquele a quem é direcionado. E se isso não sucede, não atingiu o seu grau superior. Estando nas fases de trocas afetivas, de interesses sexuais, dos objetivos sociais, das necessidades psicológicas, dos desejos. Certamente são fases que antecedem o momento culminante, quando enriquece e apazigua todas as ansiedades. De qualquer forma, porém, amar é impositivo da evolução e psicoterapia de urgência, que se torna indispensável ao equilíbrio do comportamento das criaturas. E essa é uma realidade. De qualquer forma, porém, amar é impositivo da evolução e psicoterapia de urgência, que se torna indispensável ao equilíbrio do comportamento das criaturas. Quantos desequilíbrios nós temos observado em nosso dia a dia? Quantos problemas, quantas situações, guerra num lugar, guerra no outro, problema social aqui, problema é feminicídio, é homicídio, é infanticídio, é prisão, tantas e tantas coisas. Expressando prazer de viver, o amor irradia-se de acordo com o nível de consciência de cada ser, ou conforme o seu grau de conhecimento intelectual. Todo empenho para superar o medo de amar deve ser aplicado pelo ser humano, que geralmente pretende o autoencontro, a harmonia interior. Joana de Ângeles para nós, falando sobre o prazer e o medo de amar. Belas palavras de Joana para nós, falando de muitas das nossas insatisfações, de nossos medos, especialmente no que tange, no que se refere a essa questão do amor, essa questão do relacionamento, pessoa a pessoa. E por aí ela passou tanto pelo amor entre as pessoas, amor no sentido físico, no sentido emocional, como também no sentido de amor em relação pais e filhos, questão de educação, questão de como é feito, traumas que podem surgir a partir do momento em que essas crianças são educadas, ou pseudo-educadas, vamos dizer assim, que podem gerar traumas de difícil solução e que invariavelmente alteram o comportamento desses jovens para o futuro, se não forem tomadas devidas correções. Então, são situações em que precisamos estar sempre atentos. E assim, Joana de Ângeles nos falando sobre prazer e medo de amar. E amigos, olha aqui, aniversariantes de hoje, olha aqui, José Carlos Paes, Fernanda Silva, Robson Duarte Couto, amanhã o Ricardo Maluf, nosso abraço, o Rui Rodney Bonfim, Ivanise Ribeiro de Ângeli, Marco Antônio Teixeira, Maurílio Marcelino Ivana Bueno Zaguete, amanhã. Domingo, a Márcia Bianchim, nosso abraço para a Márcia, esposa do Valdir, conhecidos nossos, grande abraço, Márcia.
Geliane Oliveira também, a Thaís Tescari, que nós conhecemos desde pequenininha também. Um grande abraço para você, viu, Thaís, no nosso meio da Célia. Deus abençoe. E a todos os aniversariantes, muitas bênçãos, caminho do bem, muita luz na caminhada de todos vocês e sempre plantando a semente do bem. Que receba então o nosso abraço, coração a coração, para todos vocês. Deus abençoe sempre, sempre. Pois é, amigos, vamos agradecendo também aqui, olha aí, né? Agradecendo a Sandra Oliveira Vita, agradecendo Judélia Lima, Pedro Freitas, todos dando aqui o seu boa noite. Também a Geni Campanha, lá de Rio Claro, nossa querida Rio Claro. Cacilda Cassiano também. Vocês todos deixando aqui o seu like bacana, deixando também o seu boa noite. E vamos ver aqui alguns likes de vocês. Olha aqui, Cacilda Cassiano, Alzira Crepaldi, Pedro Freitas, Sandra Oliveira Vita, Judélia Lima, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Denise Rola, Carlos Santana, Geni Campanha, Alcina Ambrosio, Sandra Marolerante, Paulo Alves Oliveira, Ivanise Ribeiro de Ângeli, Juliano Oliveira, Maria Alice dos Santos, também o João Bosco Barbosa, lá de Belém do Pará, nossa querida Belém, grande abraço, Bosco, para você e todos vocês, ele desejando uma noite abençoada, né, para todos nós. Então agradecemos muito, 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 muito a participação aí, bacana de todos vocês. E assim, amigos, vamos chegando, né, pertinho já do encerramento do nosso encontro de hoje, né, com o Evangelho, falando da missão do homem inteligente na Terra, Joana de Ângeles falando do prazer e do medo de amar, texto que está aí no início do vídeo. E vamos para o nosso encerramento, vamos fazer nossa prece, orar por nossos irmãos, pelos nossos familiares, amigos, orar por todo esse mundo conturbado, complicado, cheio de problemas, mas que nosso Pai está sempre olhando por todos nós, nos dando oportunidades de reparos. Então vamos sim orar e aí já vão então mentalizando todos esses que necessitam da atenção, né, de vocês e das bênçãos do Pai. E vamos orar por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Luiz da Silva, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Francioli, Leonice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Tony Pinheiro, Mirelle Colúcio, Vanino Mantovani, Zoraide Maria da Silva, também Uriana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Elaine Torre Peroni, Orlando Lameu, Elison Adriano Senco, Rosa de Cres, Alexandre Camargo, Renina Mônica Valcã, Daniela Camargo, Rui Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Igor Chute, Paulo Renato Ferreira, Luiz dos Santos, Maria de Santo André, Tatiana Ponte, Joaquim Peroni Betinho, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Danizete Neves, Igor Gabaroto, e por todos nós, por todos vocês, familiares e amigos, por esse maravilhoso planeta que nós habitamos, pedir as bênçãos ao nosso Pai. Vamos lá então, amigos, vamos lá. Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, e vos agradecemos por tudo. Agradecemos, Pai, sim, pela nossa vida, a vida de todos nós, que aqui estamos reunidos, felizes por estarmos juntos,
e por poder levar até vós nosso agradecimento, nosso louvor, levar nossos pedidos num pensamento único, amoroso, de muita vibração de amor. Por isso, amado Pai, neste dia, nesta noite, queremos nos pedir, sim, suas bênçãos sobre todos nós, sobre os aniversariantes felizes destes dias, sobre tantos e tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, as suas bênçãos aos nossos entes queridos que nos deixaram, que agora estão no plano espiritual, prosseguindo sua caminhada, suas bênçãos sobre tantos irmãos que estão nos deixando, após aqui cumprirem sua jornada. Abençoa, Pai. Abençoa esses irmãos queridos que também demos os nomes, que aqui nós mentalizamos. Abençoa todos nós, fortalecei-nos para a batalha do dia a dia, procurando sempre nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. Abençoa, Pai, sempre, sempre nossas famílias, porque estamos juntos por tantos compromissos e que precisamos evoluir juntos, crescer e irmos nos perdoando por erros. Abençoa todos os seus filhos dispersos por esse mundo, tantos vitimados por erros de nós mesmos, por nosso orgulho, vaidade, tantos sentimentos ruins. Auxilia-nos a superá-los, Pai. Toca o coração dos dirigentes de todas as nações para que trabalhem, sim, pelo povo que necessita. Abençoa todos os nossos irmãos à procura do seu trabalho para que o encontrem. Abençoa aqueles que valorizam, que têm o seu trabalho. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa, Pai, este planeta que nos destes para habitar, a todos nós, encarnados e desencarnados, mas que nós tanto e tanto já o prejudicamos. Precisamos recuperar. Auxilia-nos, dai-nos força para restabelecermos esse equilíbrio tão necessário ao ambiente em que nós estamos. Inclusive, Pai, valorizando esta água que é fundamental para todos os seus filhos aqui encarnados. Amado Pai, que suas bênçãos estejam sempre todos, sempre, sobre todos os jovens, adolescentes, sobre esses novos e jovens espíritos, as novas crianças que estão vindo ao mundo, para que se fortaleçam e que transformem este mundo num mundo melhor, de mais respeito, de amor, de tolerância, de indulgência, será fraternidade, solidariedade, perdão, caridade, amor. Por isso, Pai, levamos a vós esta prece, agradecendo sempre, e dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, amado Pai. E vos pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco, iluminando nossos dias, nosso caminho, nossas decisões, e seja com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde quer que estejam, como estejam. E que suas bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais harmonizem, equilibrem nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e assim harmonizamos nossos lares e onde quer que formos, distribuindo o seu amor. Por isso, Pai, abençoa todos os nossos anjos guardiões, os bons espíritos que nos trazem suas bênçãos, por nossos bons pensamentos, palavras e ações. E abençoa todos os nossos irmãos perdidos em sua caminhada, fortalecendo
iluminando sua caminhada. Obrigado, Senhor, obrigado, querido Mestre Jesus, amada Mãe. Honra, glória e louvor a vós, por sua graça, Pai. Que assim seja, agora e sempre. Pois é, amigos queridos, como é bom podermos orar, né? Como é bom podermos entrar em contato com o nosso Pai, podemos levar nossos pedidos, agradecer por tantas bênçãos colocadas para todos nós. Onde quer que formos, estamos sempre sob os cuidados de nosso Pai, mas acima de tudo também sob nossas decisões. Então, que pedimos sempre as bênçãos, né, e o fortalecimento ao nosso Pai para todos nós, nossos lares. Queremos agradecer então a participação e presença de vocês. Eu e Célia mandamos um beijo muito grande para todos vocês. Aquele abraço, coração a coração, marcando um novo encontro então agora para segunda-feira. Segunda-feira estaremos de volta com a graça de Deus, saudáveis do Evangelho, Jornada de Ângeles, presença preciosíssima de todos vocês para o nosso aprendizado. Por isso, desejamos a vocês uma linda noite, um bom descanso, um maravilhoso final de semana, com as bênçãos sempre, né, de nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, proteção dos nossos anjos guardiães, dos bons espíritos, claro, e distribuamos essas bênçãos que recebemos. Então, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco em nossos caminhos, e distribuamos esse amor, essa paz, onde quer que formos. Fiquem todos maravilhosamente bem, lindo final de semana, e até segunda, com a graça de Deus. Tchau. Fiquem muito bem.